Papai Noel não esqueceu de mim e trouxe um presente de Natal muito bom. São os dados dos Estados Unidos que estão levando o Ibovespa a bater mais um recorde. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro trazendo essas e muitas outras informações e comentários no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Feliz Natal! E por isso, vou inverter e terminar com a melhor notícia. Assim, vou começar com os fatos relevantes de mercado e depois falar do Copom, do fechamento da semana e do nosso presente de Natal. Então, eu consultei a Compact Facts para separar aqui 4 fatos relevantes de mercado. O primeiro, JBF. O Toffoli suspendeu a multa de 10 bilhões de reais referente aos processos da Lava Jato. Isso deu uma impulsionada na ação, a gente tem que acompanhar esse processo. Vamos ver o que vai acontecer, se essa multa vai voltar ou não, e isso é importante para ficar no radar. O segundo, Americanas, que aprovou o aditamento ao plano de recuperação judicial. Isso dá um fôlego bastante grande para Americanas, é interessante a gente acompanhar esse processo e com certeza impacta não só nela, mas também em outras varejistas quando a situação começar a melhorar, tira um pouco da pressão aí do cenário. A gente tem por último, não por último, mas também ainda referente à recuperação judicial, a Oi, que informou que conseguiu proposta alternativa ao financiamento que ela tinha com o BTG, que também está na bolsa, hein, pessoal, ganhando aí liquidez adicional de 125 milhões de dólares, importantíssimo isso, e uma redução de custos, né? Então, interessante a gente acompanhar essa situação aí da recuperação judicial da Oi. Ainda tem muita água para correr debaixo da ponte aí, mas vamos acompanhar. E temos também a Enjoei, que informou que comprou 25% da empresa Cresci e Perdi, por 30 milhões de reais. E informou também que tem uma possibilidade de aquisição de 100% no futuro. É interessante a gente acompanhar sempre essas fusões e aquisições, principalmente quando a gente fala de empresas que estão sendo compradas, que são relevantes para o segmento daquela ali e que são conhecidas, né? Então tem uma questão aí de marca aí da Cresci e Perdi que pode ser interessante para a Enjoei. Temos que entender também, obviamente, né? Não estou falando aqui que valeu a pena ou não a compra, mas porque é importante a gente entender se os valores são significativos e se fazem ou não sentido para a empresa. A gente tem também aqui, passando já para um pouco do cenário mais macro, o risco Brasil, que a S&P aumentou a nota de crédito do Brasil de BB- para BB com perspectiva estável. Como e por que ela fez isso? Ela fez isso após a aprovação aí da reforma tributária. Então ela começa a entender que aquele cenário de reforma tributária é um cenário de risco que começa a acabar, né, uma vez que está sendo definido ali todos os pontos. Ainda temos alguns detalhes ainda para terminar nessa reforma tributária, mas a simplificação para o Brasil, agrupando aí diversos impostos, é extremamente positiva, apesar de não reduzir aí a alíquota total e apesar de a gente saber que podem ocorrer aí diversos jabutis em cima da árvore aí, na hora que tiver que fazer todas as leis complementares necessárias, mas é um ponto a menos, é um avanço para o Brasil no cenário atual, a gente tem que considerar como um avanço. Temos o Copom, que saiu a ata referente à semana anterior, a gente só tinha o comunicado, né, e a ata destacou aí preocupações com a desaceleração do investimento, né, a redução do crédito para pessoa jurídica, isso é um ponto importante que impacta muitas empresas, né, o acesso ao crédito está realmente reduzido, e isso é um ponto muito de atenção que precisa ser tratado. E a importância das reformas estruturais, que eu já falei principalmente da reforma tributária, para a política monetária, né? Então tudo isso aí, todos os impactos dessas reformas, ainda temos outras para acontecer, como por exemplo a reforma administrativa, né, e reforma do judiciário. Temos que acompanhar esses pontos aí que podem dar um alívio se ocorrerem, e muitas outras como reforma política também. Então tem bastante reforma estrutural no Brasil para ser feito, a gente não sabe quais que vão acontecer ou não, mas o Copom está de olho nisso, porque isso realmente impacta aí a questão fiscal do Brasil e com certeza impacta aí para o resultado. Por fim, né, quase chegando aí no nosso presente de Natal, a gente chega agora no Ibovespa, que fechou a semana em alta de 1,96%,
a 132.753 pontos. No ano, a alta é de 20,98%. Quem diria, hein? No início do ano, o pessoal comemorando aí o CDI, e agora no final do ano, todo mundo batendo palmo para o Ibovespa, que está brilhando em relação à renda fixa, né? Muito mais alta, a renda fixa caindo e o Ibovespa só subindo. Interessante isso, da gente sempre acompanhar e sempre vai andar nesse sentido, né? Se um está subindo, o outro está caindo, e é normal, risco e retorno, né, pessoal? Mas bateu mais de 133 mil pontos, então recorde atrás de recorde aí do Bovespa. E por que isso? Porque tem o nosso presente de Natal, né? O nosso presente de Natal está sendo preparado já tem um tempo e está cada dia melhorando. Agora, nos Estados Unidos, saiu a inflação de consumo, né, que caiu 0,1% em novembro, e o PIB cresceu 4,9% no terceiro trimestre de 23, abaixo das expectativas. Esses dois cenários, ou seja, uma queda de inflação e um PIB abaixo, trazem aí um aumento de expectativa para a redução dos juros pelo Fed no ano que vem. Aliado a isso, a gente já tem visto aí muito a queda dos treasuries, ela tem caído constantemente, aí, semana após semana, dia após dia, né? Então caiu com bastante força, e isso tudo aí a gente vai acompanhando e vendo, de um lado, os juros futuro nos Estados Unidos caindo e, consequentemente, a bolsa, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, subindo, né? Como diz, risco e retorno andam aí sempre em lados conjuntos, né? Então, se está caindo aí o risco, né, o retorno, então a gente começa a cair. Se o risco começa a aumentar, começa a subir, então para que a gente vai arriscar mais aí se a gente tem um retorno cada vez mais baixo na renda fixa? Então vamos arriscar para a gente ir para a renda variável e ter um retorno mais legal. É isso, e consequentemente, quando mais gente arrisca, a bolsa tende a subir, porque tem mais gente comprando, né? Claro que isso pode reverter em algum momento, tá, pessoal? Mas é o nosso presente de Natal aí, a inflação dos Estados Unidos caindo e o PIB não tendo correspondido conforme esperado. Apesar de que essa questão do PIB não ter correspondido não é uma grande boa notícia, né? Mas para a gente aqui do Brasil, ela ajuda sim o Ibovespa. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado, né? Fiz essa inversão aí para poder ficar um pouquinho melhor as notícias, né? Trazer as notícias mais felizes para o final, para terminar aqui com uma boa mensagem, agradecer muito aí por vocês por todo esse período. A gente ainda tem resumo semanal ainda esse ano, porque tem um resumo semanal do final de ano, e com certeza nele nós vamos fazer um resumo anual, né? Falar de tudo que aconteceu de mais importante aí no ano, passar mês a mês aí os pontos mais interessantes. E era isso, muito obrigado, um Feliz Natal para todo mundo, para você, para sua família, para todo mundo mesmo, que o presente de Natal de vocês seja muita alegria no coração e, obviamente, se der dividendos e dinheiro, porque aqui a gente fala de dinheiro, né, pessoal? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.